e para que me servirá logo a primogenitura? Desprezou ou desprezou? Irmãos, quando o inimigo nos encontra com momentos vulneráveis, cansados e carentes, e às vezes a gente entra na negociação do nosso inimigo, nós entramos na negociação do nosso inimigo, tem crentes que desvaloriza aquilo que ele tem, desvaloriza aquilo que ele tem. Olha, vender o direito de primogenitura pelo prato de comida, que é a coisa mais importante para vender, mas pelo prato de comida. Mas não é, você que Jacó pegou Esaú no momento mais carente que ele estava. Pegou no momento mais carente. Ele disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Mas estava quase morrendo de fome. Será que estava morrendo mesmo? Não estava morrendo. Será que ela só morre de fome de uma hora para outra? Ele não estava morrendo. É o momento que ele estava passando, um momento de carência. O momento era vulnerável na vida de Esaú. Ele disse: olha, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me hoje. Olha como Jacó é esperto. Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das mentiras, e ele comeu e bebeu. Levantou-se, pois assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Louvado, ficou marcado na vida de Esaú. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isso ficou marcado, irmãos. Isso ficou como um símbolo na vida de Esaú. Vendeu o seu direito de primogenitura porque estava no momento de carência. E o diabo ele apareceu justamente no momento em que Jesus estava mais carente. E outro fato interessante que nós encontramos aqui, no livro de Mateus, no capítulo 4, é o local que Jesus estava. Jesus foi levado para o deserto. Deserto, irmãos, é um lugar onde o camarada tem sede. Se ele tiver com fome, ele tem mais fome ainda. Lugar quente, lugar escaldante, lugar onde a pessoa sofre. Foi o lugar que Jesus estava, lugar de difícil acesso para a água, para a comida. E naquele momento, tudo que Jesus estava precisando, humanamente falando, era de pão, de alimento. Estava precisando de pão, de alimento. O pão naquele momento para Jesus era bom, era excelente. Era excelente para Jesus. O diabo, ele sempre trabalha, ele sempre martela no ponto mais fraco da nossa vida. No ponto mais fraco da nossa vida. Ele sempre trabalha na área que você está mais debilitado. Ele trabalha sempre no ponto mais fraco. Observe comigo, irmãos. Lá no livro de Êxodo, capítulo 1, nós temos um exemplo. Um exemplo do livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14. Olha como o diabo ele trabalha sempre no ponto mais fraco do servo de Deus. Êxodo, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 14. Versículo 8 ao versículo 14. A Bíblia diz assim: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Versículo 10. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. E aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba na terra. Olha a estratégia do inimigo. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais e tributos para os afligirem com suas cargas
e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Observe que quanto mais Faraó e o povo do Egito afligia o povo de Israel, a Bíblia diz que quanto mais eles afligiam, mais o povo se multiplicava. Mais o povo se multiplicava, mais crescia, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Versículo 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Olha lá, eles faziam, eles humilhavam o povo de Israel. Versículo 14. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Louvado seja Deus. Eles tratavam o povo de Israel assim: vocês irão nos servir, mas tem que fabricar mais tijolo, tem que trabalhar mais no campo, a fim de regredir o povo de Israel, a fim de humilhar e atrapalhar o povo de Israel para que ele crescesse. Agora observe outro detalhe, irmãos, lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, mais na frente, no capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e versículo 25. A Bíblia diz assim: e aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Observe que aqui o povo de Israel já estava clamando, já estava cansado de se humilhar. Clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu conselho com Abraão, com Isaac e com Jacó. Olha que Deus, Ele lembra do seu conselho que Ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor do seu povo. Versículo 25. E habitou Deus para os filhos de Israel e conheceram os Deus. Observe, irmãos, que Deus, Ele habitou para o clamor do seu povo. E diz a palavra de Deus que Deus levanta o libertador que foi Moisés. Levanta Moisés juntamente com Arão. Moisés, filho do povo da terra da servidão. Da terra da servidão. O povo sai apressadamente lá do Egito. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, que Israel, ele tinha um povo fraco. E qual era o povo fraco? O próprio Egito. Israel tinha um povo fraco que era o próprio Egito. E tudo que Israel passava, Israel se levava do Egito. Observe comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 3. A primeira investida do inimigo para com Israel, ele começou a lembrar do Egito. Era um povo fraco. Era um povo fraco de Israel. Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. A Bíblia diz assim: e partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Eli e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Foi a primeira provação. Contra Arão no deserto. Olha o que eles disseram, versículo 13. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Eles preferiam morrer no Egito. Eles preferiam morrer na mão do Senhor, mas lá no Egito. No Egito era melhor. Quem dera, olha, irmãos, que ingratidão. Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas
aqui não consegue largar o cigarro. Ele quer viver na casa do Senhor, ele quer servir ao Senhor, mas ele não consegue livrar do cigarro. Um pouco fraco na sua vida. Às vezes ele sai lá do mundo, ele quer 4, 5 mulheres, mas ele chega na casa do Senhor, ele quer viver da mesma forma. Bendito é o nome de Mas Jesus. aqui não funciona, aqui não. Aqui não funciona desse jeito. Aleluia. Aqui não funciona desse jeito. Lá no mundo, ninguém sabe o que é certo, nem o que é errado. Mas aqui, Deus ele tem colocado no mundo uma igreja que ainda diz que o que é errado, o que é certo, e ele prova dentro da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós somos, irmãos, o único órgão instituído por Deus que ainda fala que o que é errado mesmo, e que o que é certo, nós provamos dentro da palavra de Deus. Aleluia. Nós somos o único órgão instituído por Deus. É por isso que hoje, lá dentro da política, tem homens de Deus, que estão lutando lá, batalhando, para que o mundo não se destromeie e vá direto para o inferno. Por quê, irmãos? Estão surgindo leis e mais leis para querer apagar a igreja do Senhor, para querer abafar, para querer estacionar a igreja do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos não sabiam, mas esses meses atrás saiu uma lei e foi votada. E a nossa presidente da República, ela assinou embaixo, porque ela é coordenada por outras pessoas. Surgiu uma lei que os professores deveriam levar para as nossas escolas, as escolas dos nossos filhos, aprendizado, a querer ensinar os nossos filhos como saber respeitar o homossexualismo dentro da escola. Ensinar os nossos alunos, nossos filhos, como saber se conscientizar diante de um homem, um outro homem beijando na boca. Foi isso, que foi assinado pela nossa presidente da República. Mas não foi dentro da nossa escola, porque surgiram homens de Deus lá dentro. Isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a palavra de Deus. O nosso